Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. O próximo Conselho Europeu realiza-se num quadro de grande instabilidade e, simultaneamente, de preocupação dos povos quanto ao seu futuro. O Conselho Europeu insiste no caminho de aprofundamento das políticas da União Europeia, neoliberais, federalistas e militaristas, e de concentração de poder nas suas instituições supranacionais, políticas determinadas pelas grandes potências e ao serviço dos interesses dos grandes grupos económicos e financeiros. A União Europeia é responsável pelo agravamento das condições de vida, das desigualdades e das injustiças que afetam os trabalhadores e os povos. É a própria União Europeia que, ao não dar resposta aos problemas sentidos pelos povos, é responsável pela criação do caldo para o desenvolvimento de forças reacionárias e de extrema-direita. O aprofundamento do mercado único beneficia particularmente as economias mais desenvolvidas, em prejuízo das economias menos desenvolvidas, criando mais desigualdade e mais divergência em detrimento da coesão económica e social. A verdade é que, ao longo de anos, nunca se compensaram os impactos negativos das políticas comuns, do mercado único e da União Económica e Monetária. Quanto ao quadro financeiro plurianual, a questão não é quando é que é aprovado, mas se é ou não aceitável para Portugal. A proposta da Comissão Europeia é muito negativa para Portugal e para a Europa. Corta na coesão e na política agrícola comum para aumentar as rúbricas da segurança e defesa, acentuando as assimetrias entre os países. A isto acresce o corte no POSEI, o aumento de coparticipação nacional na aplicação de fundos estruturais. Há um maior predomínio dos instrumentos financeiros e o reforço da condicionalidade macroeconómica associada ao semestre europeu e a criação de novas formas de condicionalidade política, o que nós consideramos que é inaceitável. O princípio da unanimidade na decisão sobre o quadro financeiro plurianual é fundamental para a defesa dos interesses de cada país. As notícias que furam o manto de silêncio em torno da denominada reforma da União Económica e Monetária justificam redobradas preocupações. Veja-se o exemplo do anunciado acordo, quando ao dito backstop, do Fundo Único de Resolução, que aponta para mais uma fonte de financiamento do capital financeiro à custa dos orçamentos públicos. Anunciando-se desenvolvimentos no que diz respeito a esta reforma, importa sublinhar que novas abdicações de soberania dos Estados face à União Europeia mais não significarão que novos e reforçados mecanismos de domínio económico e político determinados pelas grandes potências da União Europeia. A solução para os problemas que o país enfrenta não é a continuação de uma opção que conflitua com o nosso desenvolvimento soberano. A solução passa pela firme defesa da soberania e dependências nacionais e a libertação do país da submissão ao euro e dos condicionamentos da União Europeia. Relativamente ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia, agudizam-se as contradições presentes no adiamento da votação do Parlamento britânico do designado acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, não sendo ainda claro qual o seu desfecho. O PCP reafirma que a decisão soberana do povo britânico deve ser integralmente respeitada e que o governo português deve intervir para salvaguardar os interesses e os direitos dos portugueses que residem e trabalham no Reino Unido e deve desenvolver relações bilaterais mutuamente vantajosas entre Portugal e o Reino Unido, que respeitem a soberania de ambos os povos e as aspirações de ambos os países. Por fim, expressamos a mais profunda preocupação pela declaração do Conselho Europeu de Justiça e Assuntos Internos de 6 de dezembro sobre a luta, ou sobre a suposta luta, contra o antissemitismo, que apela aos Estados-membros a adotarem a definição da IRA, uma definição que é contestada, inclusive por 40 organizações judaicas que denunciam o propósito de confundir deliberadamente a crítica legítima ao Estado de Israel e a defesa dos direitos do povo palestiniano, incluindo o direito de resistir à ocupação, com o antissemitismo. Muito obrigado.